Olá, seja bem-vinda ao Dolce Be Academy. Eu sou Cristiane Mello, tricologista, e hoje eu quero conversar com você, profissional, sobre 5 erros que são muito comuns, principalmente para quem está começando os atendimentos na tricologia e na terapia capilar. Corrigir esses erros é extremamente importante porque eles vão te diferenciar, vão fazer você sair de um terapeuta capilar amador para um terapeuta capilar profissional e referência na área. Esses 5 erros que eu vou falar aqui são, na verdade, condutas que você, como profissional, terapeuta capilar, tricologista, que está iniciando na carreira, ou até mesmo que quer ter mais segurança e sucesso nos resultados dos seus tratamentos, precisa corrigir para se destacar. São eles que vão tornar o seu tratamento diferenciado, a sua conduta diferenciada e ser uma referência no mundo da tricologia. O primeiro erro e o mais comum que eu vejo acontecendo é justamente o de não dominar a avaliação capilar. É você não saber fazer uma anamnese bem detalhada. Quando você não faz uma boa consulta capilar, quando você não dedica tempo para fazer uma boa anamnese, uma boa análise de couro cabeludo, você corre um grande risco de cometer falhas no seu tratamento. Porque se você não faz uma boa avaliação, se você não tem o cuidado necessário para aquele cliente, paciente que está ali com você, o que é que vai acontecer? Você não vai ter um diagnóstico completo. Você pode, inclusive, errar no diagnóstico do seu paciente. E aí, como é que você vai elaborar um plano de tratamento se você não tem o diagnóstico correto? Então, você fazer uma análise bem detalhada, bem minuciosa, dedicar tempo para sua avaliação, sua consulta capilar, é crucial, porque qualquer erro que você cometer nela, você vai cometer em todo o plano de tratamento que você vai elaborar para o seu cliente. Eu sempre costumo dizer que você fazer uma consulta capilar é como você fazer um jogo de quebra-cabeça, porque você precisa montar, juntar todas as peças, como por exemplo, histórico da saúde do seu cliente, rotina capilar, rotina que ele tem de qualidade de sono, medicação que ele toma, hábitos alimentares, tudo isso faz parte, vai compor uma visão completa do seu cliente. Então, tudo isso é como se fossem as peças do quebra-cabeça que você vai montar para conseguir elaborar o diagnóstico correto do seu paciente e, assim, elaborar de uma forma muito assertiva e elaborar o protocolo personalizado. Essa atenção aos detalhes vai evitar erros e falhas no seu tratamento e vai aumentar significativamente a chance de sucesso de resultados que o seu cliente vai ter no seu tratamento. Porque você imagine, se você erra em algo ali na consulta, se você esquece algum detalhe que seja referente à alimentação dele, alguma medicação que ele toma, então o que é que isso pode trazer? Um erro na hora de você elaborar o plano de tratamento para ele. Você pode esquecer algo de passar para ele, algum detalhe que vai ser o diferencial para que ele tenha a resposta que ele precisa de tratamento. Então, coletar informações detalhadas vai ser o grande diferencial para você conseguir resultados consistentes e ter a satisfação do seu cliente. Então, assim, tenha uma ficha de anamnese, faça perguntas nos mínimos detalhes, tenha uma conversa com o seu cliente, pergunte tudo detalhadamente, crie aquele ambiente confortável para que ele se sinta também à vontade de compartilhar essas informações que são mais íntimas dele com você. Porque isso tudo vai fazer diferença na hora de você elaborar o plano de tratamento. E esse é o primeiro passo. Se você já começa errando na consulta capilar, você vai errar em todo o processo de tratamento. Por isso, dedique tempo à anamnese. Esse cuidado que você vai ter com ele vai demonstrar profissionalismo e ele vai ter uma confiança maior em você e no seu trabalho. Agora vamos para o segundo erro, que é um erro bastante comum. É o que vai te fazer ainda mais diferente dos outros profissionais
E é muito comum, é algo que me deixa muito agoniada, porque eu sou aquela pessoa que eu gosto de quanto mais personalizar o tratamento, mais resultado a gente vai ter. E o erro é seguir protocolos prontos, ao invés de você desenvolver o seu próprio raciocínio clínico. Eu sei que é tentador a gente pegar aqueles protocolos e replicar os protocolos de tratamento que já estão prontos, que a gente encontra por aí, das marcas principalmente, mas a gente entende que cada cliente, cada paciente é único e por isso a gente precisa de uma abordagem personalizada. Não seja um mero aplicador de produtos que só replica o que te ensinam por aí. Aprenda a desenvolver o seu próprio raciocínio clínico de acordo com o cliente paciente que está ali na sua cadeira. O terapeuta capilar, o tricologista, ele precisa se aprofundar nos estudos de caso, buscar entender profundamente sobre a anatomia e fisiologia do folículo piloso, do corpo humano, porque tudo isso, você aprendendo, você vai saber adaptar às necessidades de cada pessoa que você atender. Lembre sempre, cada cliente é único. Por mais que as disfunções capilares sejam as mesmas, as patologias sejam as mesmas, a abordagem que você vai ter vai ser individualizada, porque você vai precisar adaptar as particularidades do seu cliente e paciente. Vou trazer aqui um exemplo bastante comum, que é o do detox capilar. Você tem ali várias formas, vários produtos de aplicar um detox capilar no seu cliente. Não necessariamente você vai precisar aplicar argiloterapia para todos os clientes que chegarem até você. Em alguns, a argiloterapia não vai se aplicar. E quando isso acontece, como é que você vai abordar? Como é que você vai ter uma conduta de tratamento? Então, você precisa entender daquela particularidade, precisa entender daquela fisiologia, daquela patologia, para poder aplicar o tratamento adequado para ele. Porque você pode fazer um detox capilar com argiloterapia, mas você pode fazer também com shampoos de ação de peeling, você pode fazer com shampoos esfoliantes. Então, você vai pegar o que for mais adequado para o seu cliente e vai fazer no tratamento dele. O erro número 3, que é algo também muito comum, é não estudar sobre saúde integrativa. O couro cabeludo, ele não é um sistema isolado. A gente sabe muito bem que o nosso cabelo, que a saúde capilar, ela é um reflexo da saúde num geral, no contexto geral. Então, a gente precisa entender o funcionamento de todo o nosso corpo, como um todo, para que a gente possa se aprofundar nas principais patologias que vão interferir na saúde do nosso cabelo. Como, por exemplo, a saúde intestinal. A gente precisa entender, conhecer mais sobre a saúde intestinal, quais são as patologias que a gente tem no intestino que podem interferir na saúde do nosso cabelo. Porque vamos pegar um exemplo aqui de um cliente que chega para você que tem uma desbiose intestinal. A gente sabe, precisa entender que a desbiose intestinal ela vai interferir na saúde como um todo e principalmente na saúde capilar, porque quem tem desbiose intestinal vai ter uma cascata inflamatória no seu organismo. Então, essa inflamação sistêmica pode trazer inflamação para o couro cabeludo. Essa desbiose intestinal também vai fazer com que a absorção dos nutrientes que o seu cliente tiver de alimentação, de suplementação, não vai ser uma absorção efetiva, então ele pode ter um déficit ali de vitaminas e minerais e isso pode trazer uma queda de cabelo por deficiência vitamínica. Então, quando você entende esse contexto, você consegue entender sobre saúde capilar também. Por isso, adote uma visão integrativa. Vá para além do couro cabeludo, não foque apenas no tratamento pontual. Veja para além disso, além do couro cabeludo, porque a gente precisa compreender fatores como alimentação, estilo de vida, microbiota, isso pode afetar a saúde capilar. E aí essa abordagem vai trazer, pode oferecer soluções que vão ser muito mais completas e assertivas, destacando o seu trabalho no mercado. Erro número 4, que também é muito comum, e eu sempre trago esse alerta, que é o de esquecer de fidelizar o cliente.
Normalmente, quando a gente está no início da carreira, principalmente, a gente está muito preocupado em atrair novos clientes e esquece de manter os que a gente já tem. Mas pensem comigo, o tratamento capilar, quando a gente fala de couro cabeludo, ele é contínuo. Então, ele precisa, né, de um constante acompanhamento. A gente não vai só começar o tratamento com aquele cliente e depois largar ele lá e esquecer, porque o tratamento ele precisa de continuidade. Então, a gente precisa estar em constante acompanhamento com esse cliente e paciente. Por isso, eduque o seu cliente para a importância do tratamento contínuo e ofereça um acompanhamento personalizado. Não esqueça, não abandone o seu cliente. Um cliente fidelizado é a melhor propaganda que você pode ter para o seu negócio e para o seu trabalho. E o último erro, o erro número 5, é um erro que pode parecer clichê, mas que precisa ser lembrado, que é o de não se atualizar e não aprofundar os estudos. Porque o que é que acontece? A gente que trabalha com saúde, seja saúde capilar, seja saúde no geral, precisa estar sempre se atualizando. Ficar parado achando que o que você aprendeu é o suficiente para você sair aplicando é muito errado, vai deixar falhas no seu tratamento. Então, se a saúde capilar está conectada com a saúde do nosso corpo, como saúde intestinal, saúde hormonal, saúde da mulher, então você precisa estudar para além do couro cabeludo, como eu falei, se aprofundar nos estudos e sempre, sempre estudos com base em dados científicos, em comprovação do que realmente já foi estudado e que tem a ciência por trás. Então, seja um profissional que busca constantemente o conhecimento. Hoje a gente tem alguma referência sobre alguma patologia, amanhã isso pode mudar e a gente precisa estar também com a mente aberta para entender isso, dessa constante evolução. Não seja só mais um profissional no mercado, né? Se atualize constantemente, que você vai ter um diferencial no cuidado capilar com os seus clientes. Quando você se aprofunda nos estudos, quando você investe no seu crescimento, você transforma não só a sua carreira, mas também a vida das pessoas que confiam em você para cuidar da saúde capilar delas. Então, trazendo aqui um resumo, se você quiser se destacar como um profissional tricologista de verdade, não um profissional amador, você precisa dominar a consulta capilar, personalizar os seus protocolos cada vez mais para que você consiga fortalecer a sua presença no mercado, aprofunde os seus estudos e cuide muito bem de cada cliente que senta na sua cadeira e que confia em você para solucionar o problema do cabelo delas. Gostou dessas dicas? Então já deixa o seu like, se inscreva aqui no canal e acompanhe para mais conteúdos como esse aqui no canal Dolce Bee Academy.